Primeiro você começa, depois você melhora. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Como vocês estão? Passaram bem o carnaval? Ainda é carnaval, né? Ainda é quarta-feira de cinzas. Tem muita gente, pra muita gente o carnaval termina só depois do final de semana, né? No dia 9, o último dia do carnaval, que agora é o carnaval no Brasil, antes eram 4 dias, agora são 3 semanas de carnaval. Mas a pauta de hoje, galera, é pra dividir esse momento muito importante, com muito orgulho, que a Linhagem Geek teve, um grande resultado que nós tivemos nessa transmissão do Oscar, e também agradecer demais, nossa, agradecer muito a audiência de todos vocês que acompanharam. Nós vamos trazer números do grande sucesso da transmissão da Linhagem Geek e todo o pool de canais que participaram da nossa transmissão do Oscar. Também vamos falar do sucesso do Oscar da Liga Nerdola, que simultaneamente também fizeram a sua transmissão e obtiveram grandes números, e isso serve para mostrar que realmente os canais nerdolas hoje têm uma posição muito importante dentro do universo do cinema, do universo da cultura pop, e agradecer demais o carinho, porque se não fosse por vocês, nada disso seria possível. No momento que a gente estava transmitindo o Oscar, agora no dia 2, no domingo, eu lembrei muito de mim quando era criança, quando era jovem e acompanhava as transmissões do Oscar pela Globo, pela TNT, e foi um momento muito marcante para mim como profissional na minha carreira e na história da Linhagem Geek, dividir esse momento com vocês, uma grande evolução que tivemos. A gente preparou com muito carinho. Quando a gente fez a primeira transmissão no ano passado, eu idealizei essa transmissão e graças a Deus tudo isso foi possível e a resposta veio com os grandes números que nós iremos passar. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Foi muito legal, tanto que depois do Oscar veio uma gripe absoluta em mim. Incorporou ali, acho que o olho gordo do Twitter funcionou. Mas brincadeiras à parte, foi uma experiência muito legal. Esse Oscar foi muito diferente, né? E a gente tá sempre pensando em evoluir, né? Sempre pensando em trazer um formato diferente pra vocês. Eu vi muita gente falando, eu gostei do formato antigo, mas galera, a gente tem que ir pra frente. A gente tem que evoluir. Pô, todo mundo ali, todos os canais, presencialmente, com a Linhagem Geek, numa estrutura que a gente nunca teve, isso nada mais é do que uma evolução. E a gente sempre tenta fazer isso, fazer um conteúdo de qualidade, para que você assista ou uma paródia ou um personagem, você tenha entretenimento. A gente quer trazer entretenimento. E isso é muito legal. E desde quando a gente pensou na linhagem, a gente sempre pensa em qualidade, trazer a melhor captação de áudio, os melhores microfones, a melhor câmera. A gente tenta fazer isso sempre. E o Oscar, ele foi só um plano de partida. A gente pretende fazer muito mais coisa além do Oscar, cada ano fazer de uma forma diferente. É lógico que cada ano você vai preferir mas a gente sempre vai tentar se superar. E essa é a história também da Linhagem Geek. Eu quero também parabenizar toda a Liga Nerdola pelas transmissões. A gente está ocupando o espaço de uma maneira justa e honesta, porque a maioria das pessoas que tentam colocar a Liga Nerdola numa caixa de ódio ou uma caixa de opressor é porque não assiste os vídeos. Não assiste os vídeos, não assistem os conteúdos, ficam jogando a gente batendo em espantalho, então aí fica muito fácil. Aí sempre... E aí é a liberdade. Você tem a liberdade de não gostar de um canal, gostar de outro, não tem problema nenhum. A gente nunca vai impor, tanto que o lema da Linhagem Geek é discordar não é ofensa. Então você pode discordar tranquilamente, tanto que a gente nunca fez nenhum ataque a ninguém que discorda da gente, nem um ataque direto, dissimulado, enviesado ou de uma certa forma deixando você entender isso. Então não tem problema nenhum, faz parte do nosso estilo aqui, mas eu fiquei muito feliz com esse resultado da Linhagem Geek, da Liga Nerdola, do pessoal lá do Heróis e Mais, do Macho Geek, do Tragicômico, todo mundo, exceto aqueles, né, que estavam com a gente já coloca também o Giga, o Omar, a própria Giovana.
a Deb dentro da nossa transmissão, então foi uma experiência incrível. E eu sempre vou dizer algo que eu falo no Twitter. 90% das pessoas que tentam descredibilizar o trabalho da Liga Nerdola são pessoas que falam do que ouve, não do que assistem no canal. Porque aí é muito fácil, alguém faz a tua cabeça sobre determinado canal e você simplesmente repete. Você não vai lá e para pra assistir. Opa, peraí, deixa eu ver realmente. Será que é isso só? Não. Então, assim, e esse é o que eu sempre falo, assista o conteúdo antes de você sair que nem um papagaio triste, repetindo os espantalhos que os outros lacradores falam daqui. Mas isso é da internet, isso é do jogo. A gente entende e não tem problema nenhum. A gente só quer fazer o nosso trabalho direitinho e a gente não enche o saco de ninguém. A gente só faz piada no momento que tem muita gente sensível, né? Piada, personagens, ali um pouquinho de ironia. Isso faz parte da internet, mas o nosso desejo nunca foi cancelar nenhum canal, ao contrário de outros, né? Ou porque tem uma visão lacradora, uma visão política sobre isso, ou porque perdeu espaço e tá meio perdido tentando se achar. Então não tem problema, a gente sabe lidar bem com esses ataques, já sabemos como funciona, mas o sucesso e o crescimento da Liga Nerdola mostra que o público inteiro tá prestando atenção e tá começando a criar os seus próprios critérios e não indo como uma manada barulhenta e besta, que também é uma minoria. E eu também quero agradecer aos patrocinadores e todos os parceiros aqui da linhagem que fez com que o projeto crescesse cada vez mais, né? São muitos, graças a Deus, depois de um certo momento, muitas pessoas conseguiram ver valor no nosso trabalho e verdade na Linhagem Geek, porque uma coisa é fato. A gente sempre falou bem do Ainda Estou Aqui porque a gente achou um bom filme. A politicagem por fora, por trás do filme, é outra coisa. Mas a gente sempre teve opinião que vai muitas vezes de encontro ao nosso público, por a gente sempre ter essa honestidade como moeda de troca com vocês. Então, vocês podem sempre esperar a nossa honestidade e eu quero agradecer muito os parceiros comerciais da Linhagem Geek. Bom, vamos lá, galera. Estamos em busca do número mágico, 500 mil de inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal da Linhagem Geek, dê essa moral pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse resultado, que é muito importante, principalmente pros canais nerdolas. Aqui, ó, no último domingo, no dia 2 de março, tivemos a transmissão do Oscar pelo canal da Linhagem Geek, em um momento muito especial pra nós. É claro que não dá pra deixar de destacar a grande parceria com a BP Select, que trabalhou conosco para fornecer ao público uma transmissão de primeira linha. Junto a nós, tivemos convidados mais que especiais, como o Giga, do canal Gigante Richard, o Marco Antônio Costa, a Giovana Alba, do canal Caixa de Pandora, a Débora, do canal Deb Escreve, o Omar, do Nerd de Família, e o professor de História Gabriel Bagé, que junto conosco conduziram uma apresentação digna de Oscar. Mas com tanta gente boa e uma baita estrutura, quais foram os números da transmissão? Foi sucesso mesmo? Então vamos lá. Somando todos os canais parceiros que lá estavam, a live do Oscar chegou a atingir mais de 14 mil pessoas simultâneas, mais de 14 mil aparelhos conectados, porque foi transmitido em todos os canais, tá? A gente não transmitiu somente na Linhagem Geek, teve gente que assistiu pelo Caixa de Pandora, teve gente que assistiu pela BP Select, teve gente que assistiu pelo Fio Diário, pelo Nerd de Família, pelo canal do Giga, pelo canal da Deb. Somando todos esses canais, a gente teve um pico de mais de 14 mil aparelhos conectados. Só na Linhagem Geek, galera, nós tivemos um pico de mais de 8 mil aparelhos conectados. E aqui, novamente, agradecendo a Brasil Paralelo por ter fornecido espaço. Porque, assim, a ideia, galera, agora que já aconteceu, a ideia era fazer aqui no nosso estúdio. E o André falou uma coisa no começo, que quando a gente criou a Linhagem Geek, eu não dava muito valor pra isso. Porém, convivendo com ele, que já tem muito mais tempo de internet do que eu, trabalha no Pânico, uma estrutura altamente profissional, eu comecei a ver muito valor em estrutura. Existem canais que transmitem, que fazem os seus vídeos direto da sua casa, com um cenário simples, e isso não é demérito, tá? Isso não é um demérito. Mas isso, essa questão de proporcionar uma estrutura de alta qualidade
tecnologia, de imagem, de vídeo, de som, eu comecei a aprender com o André e vejo muito valor nisso, porque eu também sou um consumidor do YouTube. E é muito ruim quando você assiste, por exemplo, um vídeo de um canal X que você goste e você tem um áudio ruim, você tem uma imagem ruim, você tem um cenário que é um cenário feio, né? E quando você tá consumindo, principalmente eu, vou falar por mim, tá? Minha opinião, quando eu tô consumindo algum tipo de canal e eu quero assistir, eu gosto de observar. Eu gosto de ver o cenário, eu gosto de ver a identidade visual desse canal. E uma das assinaturas da Linhagem Geek é isso. Nós vamos sempre buscar entregar o melhor. E quando a gente fez a nossa primeira apresentação do Oscar, cada um na sua casa, eu idealizei, eu falei, cara, no ano que vem eu quero entregar o melhor que a gente conseguir, que estiver no nosso alcance, pra você. Então, graças a essa parceria com a Brasil Paralelo, a gente conseguiu entregar, sim, na minha opinião, um nível de qualidade, tanto visual, quanto de áudio, quanto de profissionais, que eu desejava. E pode ter certeza que no ano que vem vai ser melhor ainda. Porque a gente sempre vai arriscar uma qualidade maior pra vocês. E, novamente, como eu disse no início, a gente sabe que muita gente fica acostumada com um estilo, e aí, de repente, quando você tem algo diferente, a pessoa não gosta. E a gente tá na internet, você tem gente que vai gostar e não gostar o tempo inteiro, e pessoas que vão fazer questão de te falar isso. Olha, não gostei disso. Mas assim, você não tem como comparar a transmissão do ano passado com essa. A gente tava em casa, a gente tava todo mundo no estúdio profissional, com profissionais trabalhando, não tem como você comparar isso. Isso é uma evolução e a gente sempre vai estar procurando essa evolução. E sempre a gente vai arriscar. A gente vai arriscar porque a gente quer trazer o melhor conteúdo pra você. Ah, mas às vezes o simples é bom, mas na linhagem a gente não aceita muito o simples. A gente quer mais. A gente quer algo maior. Quem sabe uma linhagem TV. A gente vai procurar isso. A gente vai... E isso também, a gente sempre conversa nos bastidores, eu e o Gabriel... A qualidade no YouTube, ela tem se tornado frequente não só na Linhagem Geek, os outros canais também estão perseguindo isso. Estão perseguindo ter cada vez uma estrutura maior, uma qualidade maior, uma criatividade em quadros, e a gente também vai perseguir esse mesmo caminho. Se você pegar o primeiro vídeo da Linhagem, você pegar aqui, muitas pessoas foram reclamando das nossas trocas de cenário. É normal, mas Preferi o cenário antigo. Isso, mas faça essa comparação. É igual uma coisa que eu acho que é fantástica na internet. A pessoa segue você, gosta do seu conteúdo. Eu vi isso muito no da Giovana e a gente passou por isso. Ela começou a fazer comercial, o público começou, nossa, já começou o comercial? Galera, é assim que se sobrevive no canal do YouTube. Você precisa ter os parceiros. YouTube assim paga pouco, tá? Exato, você precisa. É isso que sustenta o canal. Então, não consigo entender a pessoa que gosta do canal, ver que a pessoa tá começando a chamar a atenção de anunciantes e desgosta e reclama nos comentários. Mas, novamente, isso é da internet. Nós teremos pessoas reclamando o tempo inteiro de tudo e pessoas elogiando o tempo inteiro, certo? Então, eu acho que esse é o jogo da internet. E agora, a partir desse momento, você vai ter muita gente focando em qualidade, porque o YouTube tem mais audiência na TV. Então a pessoa, ela quer ver o YouTube, quer ver o canal, quer ver o conteúdo com qualidade na televisão grande. Então eu acredito que daqui pra frente essa vai ser uma grande constante em canais do YouTube que querem se aprimorar na estrutura. E a Linhagem é um desses canais que pensa muito na frente em trazer uma variedade, trazer uma constância e trazer muita qualidade. E foi muito legal esse Oscar, confesso que não imaginava. Você tinha milhões de muitos profissionais ali, milhões é ótimo, né? Mas é maneira de dizer, você tem muitos profissionais da BP, da Brasil Paralelo. E também outra coisa, muitos seguidores da Linhagem fazendo, eu tô gripado, mas mesmo assim eu vou fazer. Nossa, com a Brasil Paralelo, né? Ah, mas você tem outros canais com apoio da UOL. E aí?
Então, assim, não vão do que os outros dizem e não vão também nas pequenas coisas. Veja o todo. Fala, pô, que legal. A primeira coisa que eu vi, quando a gente entrou no estúdio, tava todo mundo sentado, eu falei, caraca, olha só a evolução da linhagem, pô. Ano passado a gente tava um na casa do outro, no quadradinho, e agora tá todo mundo junto. Não que o quadradinho seja menor ou não, não é isso. É uma questão de evolução qualitativa. Estrutura. Técnica, uma evolução técnica. Entendeu? Então eu acho que isso foi uma experiência pra todo mundo, não só pra Linhagem Geek, pra todos os outros canais. A interação, uma outra estrutura de você fazer o seu conteúdo. E eu acho que isso todo mundo ganha, inclusive os espectadores. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A grande maioria das pessoas aqui sabem que nós somos santistas e eu acompanho muitos canais que falam do Santos e canais de futebol. E quando eu vejo algum canal, se tem uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa minha, tá? É uma coisa minha. Se tem uma coisa que me incomoda em um canal de futebol, que é a camiseta pendurada no cabide de fundo, nossa, aquilo ali... É que isso é um conceito antigo de canal de esporte. Não, uma coisa é você ter, né, várias camisetas numa composição de cenário. Agora, o cara me coloca uma camiseta pendurada numa parede branca ou num armário. Nossa senhora, isso daí, pra mim, né, no meu nível de exigência de visual, aí é visual, cara, me incomoda demais. Me incomoda demais. Então, assim, essa exigência é uma coisa muito nossa. O André é muito mais exigente que eu. Muito mais. E outra coisa que o André falou, a gente aqui, a Linhagem Geek, vocês sabem muito bem, vocês acompanham, a gente tá cada vez mais sempre buscando formatos, outros formatos. Não é à toa que a gente criou o Linhagem Cast. Não é à toa que o Milton Militante agora tem o seu próprio cenário. E vão vir muito mais surpresas pra vocês em termos de quadros, em termos de formatos, porque a gente gosta disso. A gente sabe que hoje o YouTube é uma televisão e quando a gente entrega conteúdos, hoje a Linhagem Geek ela tem um conteúdo muito diversificado. A gente traz crítica de filme, a gente traz notícias do universo da cultura pop, a gente fala de lacração que existe, a gente fala de streaming, a gente fala do mundo de games, pouco mais fala. Então a gente fala, o canal da Linhagem Geek sempre foi um canal generalista. Não é à toa que a gente já entrevistou diversos tipos de personalidades no Linhagem Cast. Então a gente tá sempre buscando melhorar e entregar mais conteúdo pra vocês, porque a resposta de vocês é sempre essa. Olha só como foi interessante, tá? Se a gente analisar o ano passado, o total de visualizações somente no canal da Linhagem Geek, tá? Do Oscar, bateu 119 mil visualizações. Esse ano, nós já estamos com 224 mil visualizações só no canal da Linhagem Geek. Se a gente pegar o pool de canais e somar, já passa o número de 400 mil visualizações. É um grande resultado. E por que a gente também conseguiu esse resultado? Porque a gente construiu essa audiência com vocês no decorrer da história. Porque, por exemplo, tem canais que não repercutiram nenhuma crítica de filmes do Oscar e fizeram live. Ok, tudo beleza, é liberado. Isso daí não é uma crítica quem fez isso. Mas nós construímos isso. A gente trouxe praticamente a resenha de todos os filmes que estavam concorrendo a melhor filme. A gente não conseguiu trazer talvez 2, Wicked e o Completo Desconhecido, porque saíram muito recente. Mas a gente se esforçou pra trazer, pra deixar fincado aqui. Então a gente sempre procurou construir essa relação com vocês. E isso vai acontecer para os próximos Oscars, vocês podem ter certeza. Somando a isso, a gente também precisa falar do resultado da Liga Nerdola. Porque a Liga Nerdola também fez um belo trabalho na transmissão do Oscar. Com o Heróis e Mais, com o Wagner do Traje Cômico, com o Macho Geek. Então, eles também conseguiram bater um pico de 14 mil visualizações e somando, a maioria dos canais já passa de 120 mil visualizações. Então, a gente pegar aqui a Linhagem Geek com a transmissão do pool de canais, mais a transmissão da Liga Nerdola, é mais de 500 mil de visualizações.
para mostrar como realmente temos um público fiel. E isso, graças a Deus e graças a toda essa construção que a gente vem fazendo. E é só pra, mais uma vez, agradecer. A gente também trouxe a concorrência. Tivemos alguns concorrentes. Liga Nerdola não é concorrente, tá? Liga Nerdola é canal parceiro, são parceiros nossos. Não enxergo eles como concorrentes, tá? Mas tem os canais concorrentes que também tiveram picos bons, mas pra mostrar que hoje os canais nerdolas, os canais anti-lacrate têm um espaço e têm um posicionamento muito forte no debate anti-woke e na cultura pop. E pra fechar aqui o meu raciocínio, galera, política à parte, eu como profissional, como um amante do cinema, como um amante da cultura pop, senti orgulho de transmitir o primeiro Oscar pro Brasil. Eu tô eliminando aqui parte política, tá? Parte política, porque foi um marco na história. É triste o que estão fazendo com Ainda Estou Aqui, é muito triste. Toda essa politização, muito triste. Mas o meu lado profissional, o meu lado amante do cinema, na hora que foi dito Ainda Estou Aqui, eu me orgulhei de fazer parte disso naquele momento. É o segundo Oscar, né, que a gente transmite. É o segundo Oscar, o primeiro de maneira física, né? Ali numa estrutura legal. Então, eu acho que se a gente mantiver essa evolução, a gente vai melhorando cada vez. E esse é o objetivo do canal. E foi muito legal também assistir a Liga Nerdola e você vê que existe um público muito forte procurando as pessoas que são realmente verdadeiras, né? Que falam o que acham mesmo sem nenhum tipo de papagaiada. Simplesmente fala se o filme é ruim, se o filme é bom, o que achou, porque o canal de opinião é isso. A gente sempre vai falar o que a gente acha. A gente nunca vai projetar alguma coisa. Vou falar bem disso aqui, porque aí a galera vai... Não, nós somos nós mesmos. E eu acho que a Liga Nerdola vende muito bem isso, e por isso que tem trazido bastante curiosidade de muitas pessoas. Então esse é o início de uma grande jornada ali, que a gente conseguiu transmitir o Oscar com uma qualidade muito legal. Foi uma realização profissional pra mim também. E daqui pra cima, se Deus quiser, a gente vai seguindo. E estamos pensando em muitas coisas. Muitas coisas aqui a gente tá pensando e vai ser bem legal. Você que acompanha a linhagem aqui, a gente sempre vai dar prioridade pra qualidade do conteúdo. Quem sabe um dia, né, 24 horas de Linhagem Geek. Aí, dia do Oscar, né? Aí, hein? Aí vai ficar difícil. Mas vamos lá. Novamente, agradecendo a todos vocês por chegarem até aqui, por estarem conosco. Muitas pessoas marcando a Linhagem Geek, marcando o meu perfil do Instagram, o perfil do André. No Instagram a gente repostou e sempre agradecendo demais o carinho. A gente recebeu inúmeros feedbacks positivos, recebemos críticas construtivas. A gente sabe que a gente sempre pode melhorar, Mas fica aqui uma frase de um amigo meu chamado Joel J, que é uma das frases que eu levo como lema: o trabalho devolve. Sempre devolve. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Estamos em busca do 500 mil de inscritos. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.